Olá, meus amores, aqui é a Isa Assunção e hoje eu vou trazer um alongamento do zero na fibra de vidro com Gel Fusion e o clássico. E para dar início aí, eu utilizei já o PrEP e vim com desidratador em todas as unhas, uma camadinha bem fina, lembrando de não encostar na pele ou cutícula da sua cliente, tá bom? E o próximo passo é o primer, e nesse caso aqui eu utilizei o sem ácido. Vou passar uma camada fina também em todas as unhas e lembre, novamente, não encostem na pele ou cutícula da sua cliente para não causar nenhum tipo de irritação, ardência. Feito isso, a gente vai para o próximo passo, que é uma camada fina também do gel base em todas as unhas. Você vai distribuir aí por igual ele em toda a extensão da unha natural da sua cliente. O gel base ele é muito importante aí para auxiliar na absorção de impactos do dia a dia da sua cliente. Ele é um produto flexível, compatível com a unha natural e o produto que vamos utilizar, né, o gel, o extensor. Após aplicar em todas as unhas, você vai levar para a cabine por 60 segundos para poder catalisar esse produto. E o extensor, como já dito, vai ser a fibra de vidro. Ela vem 60 unidades, mas rende até 120 unhas, tá? Então você consegue alongar aí do zero 120 unhas. Esse que eu estou mostrando é a metade de um tufo. E após fazer o corte, ele fica dessa forma aí que vocês estão vendo. Então eu separo aqui 5 tufinhos da fibra de vidro. E cada tufo desse, eu vou fazer um corte ao meio, que vai render 10 unhas. E normalmente o dedo polegar é a unha mais larga, né, da nossa mão, e o mindinho ele é o mais estreito. Então, nesse tufo em específico, eu faço um corte aí sem ser por igual na metade. Eu faço um corte menor aí, para ser o indicador, o mindinho, e o maior, a maior parte, vai ser o do polegar. O gel que eu vou utilizar para fazer a aderência das fibras vai ser o clássico da cor natural. Eu vou aplicar uma fina camada do gel natural, aonde eu vou estar fazendo a aderência dessa fibra na unha da minha cliente. Vou pegar a fibra que eu deixei reservada aqui pro polegar, que é aquela mais larga. Centralizo ela, encostando aí na unha natural. E com o auxílio de um palitinho inox, tá vendo que ela já vai sendo hidratada, eu vou dando batidinhas para o gel conseguir hidratar todo o fiozinho da fibra. Até não ficar nenhum ponto de luz, nenhum ponto branco, ela ficar toda translúcida. E vai ficar dessa maneira. Ficando desse jeito, eu vou levar para a cabine. Aqui no caso eu tô com a portátil, que eu acho bem prático, que não tem o risco da cliente levar para a cabine tradicional, encostar, esbarrar e ela deslocar. Então eu faço aí por 15 segundos essa cura, para poder dar início à pré-curvatura. Eu vou repetir esse processo em todas as unhas, uma por uma. E após fazer a aderência de todas, eu venho com uma fina camada do mesmo gel que eu utilizei para fazer a aderência da fibra, só para deixar essa parte aí mais nivelada, sem aquele degrauzinho aonde a gente aderiu a fibra. E levo para a cabine por 30 segundos, tá? Lembrando que isso aqui é só uma pré-secagem, só para o produto não escorrer, porque a cura total do produto eu vou fazer no final desse procedimento. Após isso, eu vou fazer o corte da fibra, conforme o formato e comprimento desejado pela cliente. Vou fazer o corte nas 10 unhas. E esses pedacinhos da fibra que foi cortado, eu reservo elas, guardo novamente na caixinha, porque eu posso estar utilizando ela em reparos, nas manutenções, caso seja necessário. Com Gel Fusion Branco Soft, eu vou fazer minha pré-curvatura. Então, eu vou aplicar ele somente na borda livre. E por ele ser um pouquinho mais branquinho que o natural, vai dar aquele efeito de borda livre camuflada. Então, fica muito bonito, muito natural esse resultado. Passo em cima e por baixo, hidratando toda a fibra, toda a extensão aí desse comprimento da fibra de vidro. E com o palitinho inox, eu passo aí por baixo, né, no dedinho dela, certificando que nenhum produto tenha contato aí com a pele da minha cliente. E vou levar para a cabine, né, após a aplicação do Branco Soft, por 7 segundinhos e fazer a pré-curvatura. Com o auxílio do alicate, eu vou dar leves pressões em pontos estratégicos para fazer a pré-curvatura e repito esse processo em todas as unhas, uma por uma. Após a pré-curvatura, eu gosto de passar uma fina camada do Top Coat Extreme por baixo, porque desta forma, quando eu finalizar e for para o lixamento, não vai ter nenhuma goma ou aquele risco de eu limpar e ainda ficar algum excesso de goma, de produto, e entupir, impedir o corte da broca e eu ter que parar no meio do procedimento para limpar a broca. Então, dessa forma aí, eu evito esse problema. Levo para a cabine por 10 segundinhos e dou sequência aí com o meu alongamento. Após os 10 segundos, eu vou colocar presilhas em todas as unhas dela e levar para a cabine por 120 segundos, fazendo assim, né, a curvatura. Para fazer o ponto de tensão, construir essa unha, eu vou voltar para o gel clássico da cor natural, pegando uma pequena quantidade aí no pincel e fazendo uma camada de memória
com o gel, uma fina camada, e aí sim eu pego uma maior quantidade no meu pincel e vou distribuir esse produto em toda a unha. Os géis da SB Nails são todos autonivelantes, então é muito fácil a aplicação, é muito fácil manusear ele. Então, com a pontinha do pincel, eu encosto no produto e vou ajeitando ele, levando para onde eu preciso. Gosto de virar o dedo da cliente para poder dar reforço aí, concentrar o produto nas laterais e na pontinha. Certifico que tá tudo certo e levo para a cabine por 30 segundos. Esse processo eu faço dedo por dedo, então enquanto que um tá na cabine, eu já tô aplicando o produto no próximo dedo. Saindo da cabine, eu coloco a presilha e levo para fazer a cura total do produto por 120 segundos. E agora é só dar início ao lixamento técnico. Tirei a goma e venho com a lixa manual 100/180, lixando pontas e laterais. Vou comparando com a outra, cutícula com cutícula, para ficar todas no mesmo comprimento. Tiro o excesso do pó para conseguir visualizar melhor. E é bem simples, o lixamento é bem mínimo, pouca coisa, porque a gente trabalhou muito com o controle de produto. Com a broquinha de tungstênio, eu venho fazendo toda a parte superior, dando um nivelamento maior aí para essa região. Troco a broca também de tungstênio, porém em outro formato, mais bastão, para dar acabamento aí nessa região da lateral para superior, então eu interligo essas duas partes. E com a mesma broca eu faço o acabamento de cutícula. Com aquela primeira broca que foi utilizada, eu utilizo ela no ângulo de 90 graus para dar aquele acabamento fino nas pontas. E com a broca bastão, que eu também utilizei aqui, eu venho tirando aquele ressalto que fica desse degrauzinho aí, que a gente deu esse acabamento. E camufla, né, a espessura que a gente precisa, que todo alongamento tem que ter, né, a espessura adequada. Mas a gente consegue, né, deixar esse acabamento fino e natural. Venho tirando, né, esse pó que fica e começo o polimento dessa estrutura com a lixinha Buffer da SB Nails. Eu lixo toda a unha, toda a extensão que a gente fez. E olha como foi simples o manuseio do produto, o lixamento, e ficou super simétrico e natural. Agora é só tirar o excesso do pó e eu vou estar selando essa estrutura com o Top Coat Extreme. E olha só como que ficou lindo esse resultado, super natural e simétrico.